Vida Melhor de volta para um papo muito interessante agora. Eu gosto de conhecer de tudo que a gente anda ouvindo falar. Eu tenho ouvido falar bastante em constelação familiar. Já dei uma lida para entender um pouquinho o assunto e posso até te falar assim, fica calma, porque apesar do termo constelação, não tem nada a ver com astrologia ou astronomia, tá bom? Eu tenho certeza que você vai ficar interessado nesse papo. Na verdade, é um método terapêutico desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger, depois de ter realizado um trabalho durante 16 anos como membro de uma ordem missionária católica entre os Zulus, na África do Sul, com diversas abordagens. A psicanálise, a dinâmica de grupo, a hipnoterapia e muito mais. Hoje, a gente vai entender melhor o que é constelação familiar com alguém que vive essa nova forma de tratar o próximo. Ele vai nos ajudar. Inclusive, com esse papo, eu acredito que você também vai ser ajudado para lidar melhor com os problemas do dia a dia e com as suas questões pessoais. Então, a gente tem o terapeuta, hipnoterapeuta Manuel Augusto Bissacco, que é especializado em doenças psicossomáticas, cura, resolução de traumas. Ele atua na área de desenvolvimento humano há mais de 8 anos e está aqui atendendo ao nosso convite. Muito obrigada, é um prazer te receber, viu? Muito obrigado. Para a gente aprender sobre constelação familiar, né? Bom, de forma simples, o que você pode falar para a gente o que é constelação familiar? Primeiro, trazer a ideia que esse nome constelação familiar, quando alguém entra em contato com esse nome pela primeira vez, dá a ideia de ser algo astrológico, relacionado a esse tipo de coisa. Mas o termo constelação familiar, eu não sei como chegou ao Brasil, mas o termo original significa Aufstellung, que vem do alemão, que significa, entre muitas traduções, posicionamento, e é nisso que esse método terapêutico se baseia, o posicionamento de corpos, que é como nós desenvolvemos esse trabalho terapêutico. E tem a ver com nossa hereditariedade? Completamente, né? Tudo as questões emocionais, comportamentos que nós carregamos, que vêm de nossos antepassados, pais, avós, bisavós, e de nossa hereditariedade. A gente vai trazendo, né, o jeitinho de cada um, as marcas de cada um. Isso mesmo, não só o jeitinho, mas como traumas emocionais, padrões de comportamento. E esse método realmente ele pode nos ajudar a compreender em um nível mais amplo comportamentos que nós temos, que nós não conseguimos mudar, relacionamentos difíceis que nós temos na vida. Por exemplo, eu tenho um relacionamento difícil com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Então esse método ele pode ampliar a nossa visão de uma percepção para uma perspectiva e compreender as raízes daquela emoção ou daqueles comportamentos que eu não entendo e que realmente podem estar me prejudicando na vida. Por isso que a gente vê comumente algumas situações sendo repetidas. Por exemplo, a avó era brigada com a irmã, a família estava meio quebrada lá emocionalmente falando, e aí de repente os netos também acabam brigando e aí a família também rompe. É isso? Exatamente isso. Eu posso te trazer um exemplo prático que pode ilustrar um pouco isso. Então, quando eu era mais novo e eu brincava lá no bairro onde eu morava, e eu conhecia uma garota, e essa garota ela tinha sido filha, né? A mãe dela teve ela com 16 anos. A avó dela, ela morava com a avó, também tinha tido a mãe dela com 16 anos. E ela teve a filha com 16 anos, e curiosamente a filha teve uma filha com 16 anos. Então isso, muitas pessoas podem falar, isso é karma, é alguma coisa nesse sentido. Não, isso é um padrão repetitivo que acompanha essa família num nível inconsciente. Enquanto isso não for interrompido, a filha dessa última filha que nasceu tem uma grande probabilidade de repetir esse padrão. Que interessante. A minha mãe casou com 21 anos. Quando eu cheguei aos 20 anos, eu entrei numa paranoia de não ter ainda o noivo para casar, que eu casei com 21 também certinho, mas casei rapidinho. Falei, epa, é esse, quando é que a gente casa? Porque eu preciso casar com 21. Eu repeti também o padrão. Engraçado que isso pra mim era forte, era sério, eu tinha que casar com 21. Parecia a idade limite ali. Interessante, né? A gente realmente carrega muitas coisas de nossos antepassados e repetimos coisas que nós não fazemos ideia, e essa ferramenta maravilhosa, ela pode nos ajudar a explorar e encontrar muitas raízes para que a gente possa transformar. Agora, é claro que a gente deu exemplos simples, mas existem exemplos mais profundos e até doídos, né? E padrões que precisam ser quebrados. Exatamente. Me dá um exemplo.
O que a gente chama na constelação é assim, existe um amor interrompido, um caminho interrompido de amor em relação a um pai e uma mãe. Tá, então eu vou te trazer um exemplo aqui. Vamos supor que a minha avó, ela quando era uma bebezinha, ela teve que por algum motivo de doença ficar internada. E nisso, aquele bebezinho, ela registrou um trauma, porque ela procurava a mãe e ela não encontrava. Então aquele trauma ficou registrado nela como um trauma. E logo ela foi crescendo e ela não se sentia muito vinculada à mãe, por exemplo. Então, um sentimento talvez de abandono, de solidão, que estava relacionado a esse trauma. Logo, ela cresce e tem uma filha. E ela vai repetir esse padrão. Por não ter tido a proximidade com a mãe, ela não tem habilidade emocional, ela não sabe como se aproximar emocionalmente da filha. Ok? Então, automaticamente, essa filha tem uma grande probabilidade de também sentir essa distância em relação à mãe. Ah, minha mãe não me ama, me sinto abandonada, E na verdade rejeitada. não é uma escolha, é o inconsciente mesmo. Exatamente. É o padrão que a pessoa tem e que acredita que é aquilo e faz o que dá para fazer. Exatamente. A pessoa não tem a consciência do que está acontecendo. Ela tem várias teorias, né? Ah, minha mãe não gosta de mim, enfim. Mas o que realmente está por trás, no nível inconsciente, é esse padrão que veio lá de trás. E assim, eu dei um exemplo, mas podem ter acontecido várias dinâmicas de diversas maneiras diferentes que vêm se repetindo e ela tem uma raiz. E quando nós temos a possibilidade de enxergar através de uma perspectiva mais ampla, então foi isso que aconteceu. Algo em mim se transforma porque eu começo a compreender algo em um contexto mais amplo. Muito legal esse contexto mais amplo, porque até há pouco tempo a psicologia ia até a mãe. Durante uma fase da nossa humanidade, a mãe era culpada de todos os problemas, né? Até poucas décadas atrás, tudo era culpa da mãe. Todo mundo ia para terapia e ficava chateado com a mãe, porque a mãe não deu atenção, porque a mãe não aumentou, porque a mãe tirou a chupeta antes da hora, porque a mãe trabalhava muito, ou porque a mãe não trabalhava. Mas aí agora não, a gente entende que a mãe deu o que ela era capaz de dar, porque ela recebeu assim, porque também recebeu assim. Quer dizer, tem toda uma história, mas que pode ser mudada. Que pode Isso ser é mais mudada. legal. Exatamente. E olha só que fato científico interessante. Vou contar uma história e eu falo do fato científico. Alguns netos dos sobreviventes dos campos de concentração de Auschwitz, ok? Eles começaram a ter sintomas de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que para quem passa um trauma são sintomas normais decorrentes do trauma. Então, eles começaram a ter flashbacks, acordar em sobressalto com pesadelos à noite, como se eles estivessem no campo de concentração, vendo aquilo acontecer. Mas, ei, essas pessoas nunca estiveram lá. Como elas podem estar sentindo isso? Né? Então, nisso se começou uma investigação, vários experimentos. Então, alguns cientistas pegaram e fizeram experimentos com alguns ratinhos de laboratório. Então, eles começaram a condicionar um ratinho através de um cheiro que eles borrifavam. E sempre que era borrifado esse aroma na jaula do ratinho, eles davam um choque. Até o ponto deles somente borrifarem isso e o ratinho já apresentar sintomas de estresse pós-traumático, ou seja, cortisol elevado, o coração acelerado, pressão sanguínea alterada, somente com o cheiro sem o choque. E então, olha que interessante, os filhotinhos, a prole dessa ratinha, eles, quando era borrifado o aroma, eles tinham as mesmas reações sem nunca ter tomado aquele choque. E isso continua. Os netos dessa ratinha que foi traumatizada também, ao borrifar aquele aroma, eles tinham as mesmas reações. Então, isso em laboratório ficou constatado que vai até a terceira geração, se essas gerações seguintes não repetem o trauma. Ok? Então, a quarta está livre, mas vamos trazer isso para o aspecto da nossa vida cotidiana. Então, a minha mãe, vamos pegar aquele mesmo exemplo. Então, eu tenho esse distanciamento, esse sentimento de distância em relação à minha mãe, mas isso provavelmente eu vou repetir nessa vida. Né? Então, eu vou sentir, então vou passar por situações e eu vou continuar repetindo aquilo dentro de mim e reforçando aquele sentimento. Então, existe uma grande probabilidade de eu continuar passando isso para os meus descendentes. Então, gente, que interessante. E como é que quebra isso? Porque pensando que no ratinho são 4 gerações? Até a terceira, a quarta está livre. Então são 3 gerações. Isso. Nos humanos já tem... Nós falamos em média 7 gerações. Imagina 7 gerações. Então a gente está falando de uma época
Exatamente, muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Deixa eu tentar Muitos fazer uma séculos conta, mas a gente atrás. está falando da época da escravidão, Por da aí. descoberta do Brasil. Por aí. A gente está falando dos imigrantes que tiveram que sair fugidos dos países deles. Exatamente. Quer dizer, olha quanta coisa que a gente traz no nosso DNA. Isso é um dos grandes Isso é temas. ciência, hein, gente? Esse é um dos grandes temas que a gente observa na constelação, de onde vieram os seus antepassados. A gente não está falando de vida passada, de reencarnação, até porque a gente não acredita nisso, a gente acredita em ressurreição, mas a gente está falando de ciência e de algo que está no nosso DNA e que a ciência provou. Provou. Olha que Provou. incrível. Hoje. Como é que quebra isso? Acho que é o mais importante. O método da constelação, ele pode quebrar isso, né, trazendo através do processo, ok? Então a gente consegue enxergar, mapear de onde vem aquilo e ao que está relacionado, né? Por exemplo, eu posso constelar qualquer coisa na minha vida, uma situação repetitiva, uma dificuldade que eu tenho em realizar um projeto, uma sensação, uma depressão, algum sintoma. E o que desse sintoma, vamos chamar de sintoma aqui, onde isso está enraizado no meu sistema familiar. Então, o processo da constelação, ele pode trazer isso, né? Vai se montando aquele, vamos chamar aqui de... Um mapa? É um mapa, a gente pode chamar de mapa, né? Uma árvore genealógica? Sim. Né? Isso acontece num grupo de pessoas, onde a gente chama algumas pessoas para representarem membros da família daquela pessoa que está sendo constelada, ok? Então, nisso a gente começa a desenhar esse mapa e identificar de onde vem aquilo. E através do processo da constelação nós temos frases curativas, nós temos alguns gestos que nós fazemos, né? Que foi o que o alemão Bert Hellinger estruturou lá, trabalhando nas tribos Zulus da África. Ele observou muitas coisas e como aquelas tribos viviam em profunda paz, cultuando os antepassados, reverenciando os antepassados, e nisso o processo pode ser quebrado. Nossa, que interessante. Bom aprender, né? Eu gosto muito. A gente só para de aprender quando a gente para de viver, viu? E eu fico encantada porque a ciência vai trazendo novas descobertas. Enquanto ele estava falando, eu estava pensando aqui no alcoolismo, por exemplo, que de repente você não entende bem o porquê, mas aí vai olhando, aí o bisavô, o tataravô, ele era alcoólatra. E a gente fala que tem uma ligação genética, mas realmente está tudo aqui, né? E outras doenças, a depressão, que a gente também fala, a bisavó tinha depressão, a avó tinha depressão, a mãe tinha depressão, tem toda a chance de ter, então tudo isso é constelação familiar. A constelação pode ajudar nesse trabalho. Que interessante. Nosso WhatsApp está à sua disposição, já tem algumas mensagens aqui, eu fico muito feliz, obrigada pela sua participação. Se você ainda não mandou, 011 9 50 45 18 40, 50 45 18 40. Deixei o iPad aqui, mas ele tá dificilzinho de carregar e eu vi que tem tanta mensagem. Eu já vou começar a abrir aqui para as perguntas dos nossos telespectadores e que eu acho que é legal da gente ajudar a quem está em casa. Então aqui tem uma consideração de uma telespectadora de 16 anos do Alagoas. Olha que querida. Fala assim: boa tarde, estou assistindo o programa e estou muito feliz com o tema de hoje. Eu já fiz constelação e adorei o resultado. Fiz a constelação com o intuito de saber o porquê minha mãe nunca me falava sobre meu pai biológico e descobri coisas que nunca imaginei que pudessem ser um motivo. Fiz com meu professor de curso e ele me ajudou muito a entender várias coisas na minha vida. Olha que legal isso. Provavelmente ela teve uma história também com o pai dela. Ou antes. Ou antes, ela não conta. Ou antes, ou a mãe dela, ou a avó dela. É isso? Sim, né? É difícil a gente falar o que exatamente é, porque cada constelação é uma surpresa. O que você encontra que está relacionado àquela questão que você vai explorar. Aí a nossa telespectadora de Montes Claros, olha que interessante, ela fala assim: gostaria de saber se as coisas positivas influenciam até a 7ª geração. Claro que nós carregamos tudo dos nossos antepassados, não só as negativas, como as nossas forças, as potencialidades e coisas positivas, a gente também carrega do nosso sistema familiar. Muito, muito bem. Tem mais gente participando aqui, olha só. A Gorete está falando que está amando, não perde o programa, muito obrigada, fico feliz. A Giovana, ela fala que é do interior de São Paulo e tem o pai alcoólatra, ela é de uma família maravilhosa, os filhos todos, a mãe, e aí a gente podia voltar um pouquinho. Essa questão do alcoolismo
a constelação familiar também pode tratar? Pode ajudar sim. E aqui, o tema alcoolismo, ele é um pouco complexo, a gente poderia explorar um pouquinho isso, porque ele tem várias vertentes, né? Posso explorar um pouquinho isso com você? Claro. Vamos pegar assim um exemplo que a minha mãe, o meu pai foi alcoólatra, ok? Eles se separaram quando eu tinha 3 ou 4 anos, ou um pouco mais ou um pouco menos. E minha mãe sempre falou mal do meu pai para mim, dizendo assim, não seja igual ao seu pai, aquele talvez alcoólatra, fracassado, ok? Então, isso é só um exemplo, tá bom? Então, nisso, vai se construindo algo dentro dessa criança muito ambíguo, porque nós, como filhos de nossos pais, desejamos estar vinculados a ele, ainda que a nossa racionalidade diga algo diferente, nós estamos profundamente conectados aos nossos pais. Então, esse filho, que talvez nessa situação ele está dividido, por quê? Por lealdade à mãe, ele quer ficar do lado da mãe, mas ao mesmo tempo ele precisa do pai, ele sente a falta do pai inconscientemente, ok? Então, qual é a forma inconscientemente dessa pessoa honrar o pai? Possivelmente sendo um alcoólatra. Olha que coisa, gente. Que coisa louca. Inconscientemente você repete como forma de honrar aquilo. Um exemplo, não que toda questão seja essa, né? Mas quando a gente olha lá para trás e tenta descobrir os porquês, a gente vai achar algumas respostas. Com certeza. Que interessante. Muito interessante esse tema. De repente, o meu avô, ele foi um alcoólatra porque era a única forma dele lidar com algumas emoções que ele não conseguia. A Iris, de Ribeirão Preto, ela quer saber quem pode ministrar a constelação familiar. Existem profissionais habilitados, né, terapeutas e profissionais que têm a habilitação para poder constelar. Uma telespectadora lá do DDD 61, acho que é Brasília 61, ela quer saber, pode-se reverter a vida passada pobre para riqueza e sucesso? A vida passada eu vou entender aqui como os antepassados? Sim, como claro. Bisavô, como tataravô? Você pode romper esse padrão, sim. Mas depende também de arregaçar a manga, né? Eu não acredito em ninguém ficar rico e ter sucesso e não arregaçar a manga. Com certeza. Termina tudo preso. Viu? Aí, olha, a nossa telespectadora fala assim, eu gostaria de saber por que eu e minha filha não nos damos bem. Tudo que a gente vai conversar, a gente não combina. Ela é de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Então, aqui a gente entra em um dilema muito grande, porque eu posso ter várias teorias porque eu não me dou bem com meu pai e com a minha filha, ok? Então eu tenho algumas possibilidades dentro da minha mente. A constelação, ela pode explorar em um nível mais profundo o que vem lá da avó, da bisavó, o que aconteceu lá atrás que está afetando esse relacionamento hoje. Então, falar diretamente porque não dá para saber, mas no momento que ela começa a explorar isso, ela pode começar a encontrar respostas e automaticamente... Na história de vida da família. Exatamente. Não tá falando de família. Eu vou deixar uma pergunta no ar e eu volto aqui já. Então, olha, a nossa telespectadora Karine, de Criciúma, em Santa Catarina, ela diz, tô adorando o programa, aprendendo muito. Agora eu entendo um pouco os sintomas de depressão e oscilação de humor que tenho. Minha avó materna, já falecida, tinha depressão e minha mãe tem. Obrigada por esse programa, adoro demais. Daqui a pouco a gente fala então sobre depressão, tá bom? Okay. Continuo com o Manuel Augusto Bissacco falando sobre constelação familiar. Meu iPad não voltou, então vamos usar o telefone mesmo. A nossa última participação foi da telespectadora falando que agora ela entende o porquê da depressão, né? Muita gente deve procurar a constelação familiar para tratar a depressão. Bastante. Para entender o porquê da angústia, da tristeza. É que hoje a constelação ela está muito difundida. Para você ter uma ideia, ela está sendo muito utilizada, inclusive no sistema jurídico brasileiro. Olha... Tem até um projeto em Brasília, Conciliar e Constelar. No Nordeste, esse movimento está muito forte, utilizando em casos de separação, divórcio, alienação parental. E a nossa telespectadora pergunta, é a Maria Sorriso, do Mato Grosso, qual é a dica que você dá para a pessoa se libertar da depressão? Só queria, antes do Manuel falar, dizer e deixar claro aqui que depressão a gente entende e a medicina entende como doença. É diferente de tristeza. Tristeza é um sentimento, depressão é uma doença e precisa ser tratada com psiquiatra. É uma doença multidisciplinar, então
é necessário que você passe por um médico para ele fazer o diagnóstico, te dar o tratamento, mas ela é multidisciplinar, então aí entra a terapia, inclusive a constelação familiar. Exatamente, é legal falar isso porque não se pode excluir a outra parte. A depressão ela tem várias causas, várias raízes e como método complementar a constelação pode ajudar a compreender um pouco mais do que está acontecendo. Consequentemente, ajudar a pessoa num caminho de cura. Então, uma dica que você dá para o tratamento é tentar entender o porquê, é isso? Bom, fica difícil falar assim porque a pessoa teria que explorar para ver o que está acontecendo realmente com ela. Então, se é para dar uma dica aqui, o que a gente pode falar é o seguinte. Dentro da constelação, nós seguimos alguns princípios. E um deles é que, assim, que nada pode ser excluído. Traduzindo de uma forma mais prática, sabe aqueles... pessoas da família que são as ovelhas negras, pessoas que são excluídas, comportamento dos nossos pais que nós rejeitamos, nós temos uma tendência muito grande a repetir isso. Né? Tudo que nós rejeitamos vira um fantasma dentro de nós, inconscientemente, nós vamos acabar repetindo aquilo. Então, se eu excluo, por exemplo, um membro da minha família, se houve um caso de aborto, depressão dentro da constelação está muito ligado a casos de aborto, então é preciso incluir aquele que não chegou a viver dentro do nosso coração, a gente fala isso nas constelações, incluir os excluídos, né? Inclusive aqueles comportamentos que nós julgamos ruins de nossos pais ou de alguém do nosso sistema. Olha, tem uma telespectadora abrindo o coração, vou pedir toda a sua atenção, Manuel, para a gente dar um retorno para ela. Ela diz assim, boa tarde, eu não fui criada pela minha mãe, mas foi a minha avó quem me criou, pois eu não sabia onde estava o meu pai, então eu fui muito castigada pela família porque a minha mãe era prostituta. Eu não entendia, mas fui crescendo e eu queria ficar mais próximo a ela. Eu fui até ela, fiquei mais próxima, mas sempre ela me discriminava. Colocou minhas filhas contra mim, mas depois veio a falecer em 2011. E eu ainda tenho dificuldade com uma das minhas filhas, pois a avó fez a cabeça dela contra mim. E eu ainda sofro muito com isso. Eu queria poder falar mais profundo a respeito, pois estou sofrendo muito. Dentro das constelações, nós não julgamos ruim, bom, certo e errado. Nesse caso, né, o que a mãe fazia, isso independe dela ter dado a luz a essa pessoa. Então, ela continua sendo a mãe. Então, aqui, se eu pudesse dar um conselho, é que ela tomasse realmente dentro do coração dela a mãe, independente do comportamento, do que a mãe fez com a vida dela. Realmente honrar a vida que os nossos pais nos deram. Porque muitos filhos têm uma tendência de se meter no relacionamento dos pais e julgar. Então isso vai contra algumas ordens naturais de nós seres humanos, porque os nossos pais nos deram a vida, independente do que eles façam, porque às vezes algum comportamento dos meus pais, alcoolismo, uma profissão que um dos meus pais possa ter, independe do fato dele ter me dado a vida. Então, se eu sou grato à vida que eu recebi, realmente tomo isso num nível profundo no meu coração, isso pode trazer uma paz muito grande dentro de mim. Maravilha. Aí vocês lembram da telespectadora de 16 anos que falou que a mãe não falava sobre o pai biológico e ela sofria muito com isso, então ela fez constelação? Aí ela completa falando assim, olha, na constelação eu descobri que a minha mãe nunca me falava do pai, pois tinha medo do pai dela. E tinha esse medo e era escondido e meu avô já é falecido. A minha mãe nunca falou o nome do meu pai e eu nunca soube por quê. Nunca tive afinidade com a minha mãe, sempre me senti rejeitada por ela. E na constelação, vi que isso seria porque minha mãe também se sentia assim em relação à mãe dela. Muito obrigada por ler minha história. A minha avó não perde o seu programa nenhum dia. E eu vivia isso de rejeitar e julgar os atos da minha mãe, dizendo que ela estava errada e acabava repetindo os seus atos inconscientemente. Que lindo o depoimento dessa nossa telespectadora de 16 anos, maturidade, né? De entender, de compreender toda a situação. E é isso, gente, ao invés da gente julgar, de se ressentir, a gente tentar entender os porquês. Eu achei linda a sua colocação, Manuel, de que os pais, eles nos deram a vida. Isso tem que ser valorizado, né? Tem que ter uma gratidão no nosso coração. Eu digo sempre que a gente vem para essa vida sem garantia de nada, né? Já é muito bom estar vivo, não é verdade? Que lindo isso. De verdade, os nossos pais merecem ser honrados, é o mínimo que nós podemos
fazer a eles por nos ter dado a vida. Aliás, mandamento bíblico, honra teu pai e tua mãe. Então a gente tem que honrar mesmo. Bom, a telespectadora do DD64, ela diz, por que eu sou única na família que tenho diabetes e depressão e eu não consigo ir pra frente? É a primeira vez que vejo o programa. Obrigada pela audiência, assista mais que você vai gostar, tá bom? Nesse caso, eu posso trazer uma possibilidade que talvez inconscientemente ela esteja carregando muitas cargas de alguns membros ou de algumas situações da família que foram excluídas. E esse é um aspecto da constelação, onde a constelação trabalha. Inconscientemente, como eu te disse, nada pode ser excluído, então vem algum membro desse sistema familiar e inconscientemente capta o que está excluído e representa isso. Que pode ser um comportamento de alguém que foi excluído lá atrás, uma tristeza, uma dor, alguma coisa. E isso vai se transferir na minha vida, vai se apresentar em formas de sintomas, de situações, nesse caso específico. Muito bem. Olha, a telespectadora Juliana, de Brasília, ela falou lá, Cláudia, boa tarde, gostaria de saber se o interesse por uma determinada cultura, sem saber se a gente é descendente dela ou não, tem a ver com constelação? Outra coisa, a facilidade com determinada língua também pode ser uma característica? Talvez ela tenha que investigar a árvore genealógica dela e ver de onde são os antepassados dela, e talvez a língua seja uma habilidade que ela tenha de realmente aprender uma língua nova. Eu não sei, não posso te garantir se tem a ver com a constelação. Muito bem. Eu tô amando aqui as mensagens de vocês e uma telespectadora aqui de São Paulo, deixa eu ver se ela fala o nome, não, mas ela fala assim, que assunto delicioso, obrigada. Eu também tô gostando muito, tô aprendendo bastante. A Rose diz assim, eu estou adorando. Freud já dizia em repetição de comportamento e manifestação de sonhos recorrentes. Gostaria de saber se tais sonhos recorrentes podem fazer parte da constelação, pois tenho sonhos que sempre se repetem, iguaizinhos, desde muito pequena. Hoje tenho 50 anos e os sonhos ainda continuam. Sonhos pode estar ligado a alguma experiência traumática do sistema, mas também pode estar relacionado muito a um trauma que ela passou. Sonhos recorrentes têm muito a ver com traumas precoces, geralmente. Muito bem. Gente, é um assunto de tarde inteira, né? A gente podia ficar aqui aprendendo muito. Mas deixa eu passar o contato do Manuel e aí você pode recorrer ao Manuel para aprender mais, até porque ele tem um canal no YouTube, tá? Então você pode ir lá também, é www.ntsinapse.com.br ou no Facebook, Nucleoterapêutico Sinapse, Manuel Augusto Bissaco. E se você quiser mandar um WhatsApp, 011 99857 4132. Obesidade tem a ver com constelação familiar? Eu já explorei muitas questões de obesidade que tinha a ver com muitos sentimentos presos dentro de um sistema familiar. Agora, depois que quebra isso, a pessoa tem que ter decisão também, né? Claro que o livre-arbítrio a gente nunca pode excluir. Um método ele pode complementar e ajudar, mas é claro que a pessoa tem que ter decisão e colocar mãos à obra. Muito bem, vou falar disso já. Vem cá, dá um abraço aqui, obrigada. Adorei essa participação, viu? Volte pra gente aprender mais. Claro. Você falou de alcoolismo, de obesidade, vamos falar um pouco disso de forma mais profunda, então. Tá bom, claro. Ana? Obrigada.